fiques louco com este movimento do sobe e desce do Bitcoin. Eu decidi voltar um bocadinho mais cedo para te dar o meu parecer e a minha ideia daquilo que eu estou a ver no gráfico do Bitcoin. E neste momento o preço do Bitcoin está a descer e isso deve-se à divergência de baixa que nós tínhamos falado lá no penúltimo vídeo. E antes de avançarmos para a projeção do preço do Bitcoin, eu queria informar-te que estou a pensar fazer vídeos curtinhos do género 3 a 5 minutinhos, assim de forma mais diária, para te informar aquilo que eu estou a ver no preço do Bitcoin e qual é que é a minha ideia, se vai subir ou se vai descer. E se gostas desse tipo de vídeos curtinhos e diretos ao ponto, escreve aqui em baixo nos comentários se apoias a ideia ou se preferes um vídeo mais longo, com mais detalhe. Na realidade, eu não vou deixar de fazer os vídeos mais longos, só que estava a pensar, por que não, fazer vídeos mais curtinhos, só mesmo para eles saberem aquilo que eu estou a pensar. E sem mais demoras, eu vou-te já pedir para que deixes o teu like. Vamos fazer um acordo. Se tu não gostares deste vídeo, no final do vídeo tu retiras o teu like. Mas dá-me já esse voto de confiança e deixa já o teu like, porque eu sei que tu te vais esquecer de dar o like. Crypto girl, there's a girl you need to know. She's got the tips and tricks, she'll help your profits grow. Gráfico diário do Bitcoin. Como eu vos tinha dito, nós lá na minha comunidade privada, nós entramos em long aqui neste ponto em Bitcoin. E o nosso target máximo era aqui esta zona. E foi onde realmente o preço chegou. Nós vimos que ele teve uma breve paragem na alta aqui nesta zona, que foi na zona do reteste da LTB, esta LTB aqui. E reparem também que foi onde se encontrou com a média de 55 períodos. Era super normal que o preço chegasse aqui e tivesse então um descanso da alta. E antes que me esqueça, deixa-me dizer-te que está a haver uma promoção para entrares na minha comunidade privada de 20%. E a promoção termina hoje, mas tu que estás a ver este vídeo aqui no YouTube, utiliza o código VIM do YouTube. E aí eu vou estender a promoção para mais um dia. Portanto, se tens interesse em receber as minhas trades, entra lá no bot e escreve lá então o cupom de desconto, VIM do YouTube. Agora aqui, reparem que nós já atingimos o alvo, então já não faz sentido agora continuar com esta imagem aqui no gráfico. E antes de vermos como está a divergência que eu vos tinha falado lá no penúltimo vídeo, vamos ver como é que está o gráfico semanal para perceber se isto ainda vai subir ou se agora já é um topo aqui no gráfico do Bitcoin. E como nós já falamos imensas vezes, para mim não é um topo, é um fundo. Quer dizer, agora aqui já não é um fundo, mas aqui em toda esta zona eu tenho vindo a alertar que era um fundo para o preço do Bitcoin e que se alguém quisesse comprar era aqui. Agora, obviamente que aqui em cima já não é um bom ponto de compra, a não ser que tu estejas focado no gráfico mensal, isso aí é outra coisa. Mas nós conseguimos perceber que isto aqui é um lateral, certo? Portanto, nada nos diz que não possa voltar outra vez aqui em baixo. Isso pode acontecer. Eu acredito que vai voltar, eu acredito que não, porque nós já rompemos uma LTB e já fizemos o reteste. Eu vou até aqui aproximar para vocês conseguirem ver melhor. Então nós tínhamos aqui esta LTB que tem um toque, outro toque, até que o preço conseguiu romper essa LTB. Então desde o momento em que o preço rompe essa LTB, ele tende a retestá-la para continuar a subir mais. E tendo em conta isto, não me parece que ele vá voltar outra vez aqui em baixo. Se realmente isso se confirmar, e se ele voltar aqui para baixo, não vai ser nada positivo, porque isto seria um bull trap. Um bull trap aqui nesta zona não seria nada positivo, porque isso assim seria uma distribuição e não uma acumulação. Caso eu veja que o preço começa a descer aqui desta LTB, significa que vai voltar aqui e isso não vai ser nada bom, porque como eu vos disse, vai ser um bull trap e isso significa que vamos estar numa zona de distribuição do Wyckoff e isso não é bom, isso não é mesmo nada bom. Só que eu não quero lançar o pânico enquanto isso não acontecer, até porque eu também acredito que isso não vai acontecer. Se nós formos ver como estão os indicadores, nós conseguimos ver que está tudo positivo para continuar a subir. Então, vamos lá ver. Temos então uma direção de alta no Squeeze Mom, que reparem que também quando começou a direção de alta foi quando foi definido um fundo no preço do Bitcoin. Agora só nos falta ter força no ADX para dar impulso a essa direção de alta, porque não nos chega só ter uma direção de alta, nós precisamos de força. O ADX define a força e o Squeeze Mom a direção. A direção nós já a temos, é para cima, só que nós precisamos de força para que realmente o preço consiga romper máxima histórica e com força. Porque se vai lá e só toca na máxima histórica, isso não quer dizer nada. Ele precisa de força. E força nós não temos no gráfico diário. Contudo, está bonito para subir, só falta mesmo o ADX. Em relação aqui ao RSI, já rompeu a EMA, retestou e está a voltar a subir, também é positivo. Já dissemos isto um monte de vezes.
E em relação ao MACD, já cruzou, o que também é positivo, portanto nada me diz a mim que o preço do Bitcoin não vai subir. Aquilo que eu consigo ver ao momento no gráfico é que ele vai sim subir mais. E para além de todos esses indicadores que nos indicam que o preço em gráfico semanal vai subir, nós também temos uma figura de alta. Isto pode ser uma bandeira, pode ser uma flâmula, pode ser aquilo que tu quiseres. Mas já rompeu essa figura, portanto agora o normal seria então ir buscar o alvo dessa figura, que está onde? Vamos ver. Colocar na zona do rompimento e conseguimos saber o alvo. Está ali por volta dos 150 mil. Eu sou um bocadinho mais conservadora, portanto eu acredito que até dezembro o Bitcoin está por volta dos 90 a 100 mil, já disse várias vezes. 150 não sei, mas também se traçarmos aqui uma Fibo, deixa ver onde é que bate. Eu gosto mais da retração de Fibonacci, mas provavelmente tu ouves falar mais na extensão. A extensão basicamente é tu unires o fundo ao topo, ao fundo, e tu vais ter aqui um alvo para o Bitcoin que vai ser em 97.745. Ok, eu gosto de traçar a extensão, só que eu noto que resulta melhor com a retração de Fibonacci, em que tu traças do fundo ao topo, mas ao topo em 23.60. E tu consegues ver então que o alvo já é em 103 mil. Agora vamos supor que realmente... E antes de continuarmos, quero informar-te que podes aderir aos meus serviços em cryptogirl.pt. Entra em comunidade, no grupo VIP vais poder seguir e copiar todas as minhas trades e saber em tempo real as criptomoedas que eu estou a comprar no grupo de investimentos. Também vais receber atualizações dos próximos movimentos do Bitcoin e as melhores zonas de entrada e saída. Vai onde diz cursos se queres aprender trading. Ofereço a formação completa desde o zero até ao nível avançado e ainda tens a oportunidade de ter uma mentoria onde te posso guiar, esclarecer todas as tuas dúvidas e ajudar-te a evoluir no teu ritmo. Aqui em testemunhos, confere o que os alunos e subscritores dizem sobre os meus serviços e verifica todos os meus resultados que partilho há mais de um ano aqui no site como no meu perfil do Instagram, cryptogirl.pt. E no final de cada mês eu faço uma tabela com os resultados desse próprio mês. E vejam que tanto os ganhos como as perdas são expostas de forma completamente transparente. E antes de aderires a qualquer serviço que eu tenha, lembra-te sempre que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e é um mercado de alto risco. E aqui o nosso objetivo é sempre ganhar mais e perder menos. Segue-me para acompanhar todas as minhas dicas e não te esqueças, eu não sou uma conselheira financeira. Agora vamos continuar. O Bitcoin pega um hype desgraçado, então tu já vais traçar ali em 38% e nota que o alvo aí já vai ser ali por volta dos 150 mil. Ou seja, já é mais confluente com o alvo da bandeira. De qualquer das formas, eu acredito entre os 90 a 100 mil, ali para dezembro, mas a situação no gráfico diário está um bocadinho mais complicada, porque temos aquela divergência de baixa que eu já vos tinha falado lá no penúltimo vídeo. Vamos ver como é que está o gráfico diário. Repara que aqui no gráfico diário os indicadores estão todos feios, tudo aponta queda. Ou seja, direção de baixa, força nessa baixa, já perdeu a EMA no RSI. Tudo bem que aqui até cruzou para cima, mas já está em zona de topos. Portanto, aqui nos indicadores tudo nos aponta para queda. E depois há aqui o detalhe da nossa divergência de baixa, que foi aquela que eu vos falei lá da última vez, em que nós temos aqui um topo mais alto do que o topo anterior no indicador. Mas no preço nós temos aqui um topo mais baixo do que o topo anterior. E agora a situação continua, em que nós temos aqui um topo mais alto do que o topo anterior. E este topo é mais alto do que o topo anterior. Ou seja, este é mais baixo do que este e este é mais baixo do que este. E reparem que enquanto que aqui está a subir, aqui está a descer. E isso é uma divergência de baixa. E como o próprio nome indica, uma divergência de baixa, o que é que faz? Faz com que o preço baixe ou lateralize. E é aqui que entra a ideia do gráfico semanal. Se nós temos um gráfico semanal para alta, nós não podemos esperar uma grande queda no gráfico diário. E por isso é que eu vos disse que eu acreditava mais que isto fosse um lateral e não uma grande queda. Vamos então analisar agora melhor o preço e nós já conseguimos ver aqui uma LTA. E aquilo que eu quero que vocês percebam é que esta LTA está confluente com a média de 55. E eu já vos expliquei, quando o preço está por cima da média de 55, o próximo apoio ao preço vai ser a própria média de 55. Ela é um suporte quando o preço está por cima e ela passa a ser uma resistência quando o preço está por baixo. Neste momento o preço está por cima da média de 55, então é normal que ele, quando for descer,
vá apoiar na média de 55. E quando estamos numa forte tendência de alta, o apoio não é a média de 55, é a média de 10. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui estávamos numa forte tendência de baixa, o preço não passava da média de 10. Ou seja, isto funciona tanto para alta como para baixa, né? Então agora aqui a ideia em gráfico diário é que o preço faça aqui um lateral até que se encontre com a média e então aí consiga subir, que seria o impulso do gráfico semanal. E seria aqui nesta zona que também nós conseguiríamos ver o ADX com força. Não podemos descartar de todo uma queda mais vertical até esta zona, poderia perfeitamente acontecer e seria novamente o reteste aqui desta LTB e não teria mal nenhum. Vamos ver como é que está o gráfico de 4 horas para ver o que é que nos diz. Mas antes disso, eu quero-te mostrar aqui no gráfico diário algo bastante interessante. Já que eu vos mostrei FIBO ali no gráfico semanal, eu também vos vou mostrar FIBO aqui no gráfico diário. Eu quero que vocês vejam que nós temos aqui um pivô de alta, certo? E aqui temos novamente outro pivô de alta, certo? E estes dois pivôs de alta têm algo em comum, que é o alvo em Fibonacci, o primeiro alvo, porque ambos vão dar ali por volta dos 77 mil dólares. Eu traçar aqui do fundinho ao topo, para que o alvo que me vai dar é ali os 77 mil dólares. Eu agora vou aqui apagar o Fibonacci e vou traçar então o outro pivô de alta, em que traço do fundo ao topo. E reparem que exatamente dá-me ali os 77 mil dólares. E isto é bastante interessante porque ambos os pivôs apontam para 77 mil dólares. Eu também posso fazer uma extensão, só que é aquilo que eu vos estava a dizer, a extensão não resulta tão bem. Se eu fizesse uma extensão, era então aqui deste fundo ao topo, ao fundo, e nós vemos que o alvo seria ali por volta dos 75 mil dólares. De qualquer das formas, não importa, o que nós sabemos é que aqui nesta zona é a zona do primeiro alvo em Bitcoin. Então eu também não me iria surpreender se o preço agora apoiasse aqui na média de 10 e ainda fosse lá em cima. E só depois então é que voltava a corrigir. Isto seria algo também muito provável de acontecer. Mas vamos ver como é que está o gráfico de 4 horas para ver se ele tem possibilidade de descer um bocadinho mais ou se tem possibilidade de começar a subir. O gráfico de 4 horas é um gráfico mais curto e conseguimos ter uma noção daquilo que vai acontecer para amanhã. Aqui em gráfico de 4 horas nós conseguimos ver que o preço está a vir buscar a média de 55. A maior probabilidade é a queda parar por aqui e voltar novamente a subir. Mas vamos ver o que é que nos dizem os indicadores e ainda vamos ver onde é que está o maior volume negociado através do VRVP. Eu não tenho aqui o indicador, vou aqui pesquisar VRVP, que é o perfil de volume de range visível. Vou aqui adicioná-lo, já adicionou, aumentar o número de linhas. Notem agora que aqui, consoante o VRVP, que são estas barrinhas aqui, nós temos aqui um grande suporte. Eu vou marcar aqui o suporte com um retângulo, que é para vocês terem aqui uma maior noção. Toda esta zona, daqui a aqui, é um suporte. Vou estender aqui para a esquerda e notem que então este suporte nada mais é do que ordens de compra, não é? Que é para absorver esta queda. Onde é que está esse suporte? Mesmo aqui em baixo da média de 55. Então a maior probabilidade agora aqui em 4 horas é o preço chegar à média de 55 e voltar a subir, porque aqui há muitas ordens de compra. Agora também não deixem de reparar que aqui vai ser uma resistência. Vocês conseguem ver aqui nesta pontinha que aqui vai ser uma resistência. Portanto, isto pode ser um lateral, é aquilo que eu já vos tinha falado. A mim não me admirava nada que o preço do Bitcoin estivesse aqui a perder o tempo para dar tempo ao gráfico diário de sair daquele padrão de queda, para nos conseguir dar um padrão de alta, para depois então começarmos a subir com alguma força. Mas como é que estão os indicadores em gráfico de 4 horas? Vamos lá ver. Muito bem, aqui em gráfico de 4 horas nós vemos aqui uma direção de baixa e reparem que o preço baixou. E nós conseguimos ver que o ADX não tem força. O ADX está para baixo. Se está para baixo não tem força. Não tem força no quê? Na direção de baixa. Ou seja, sem força na direção de baixa, isso não nos diz que o preço vai ter uma grande queda. O que isso nos diz é que não tem força para cair. Então, se não tem força para cair, significa que a média de 55 vai ser um apoio a essa queda. E como é que estão o resto dos indicadores? Aqui no RSI perdeu e aqui também cruzou para baixo. Estão péssimos. Para nós conseguirmos agora ter uma nova entrada em long, nós precisamos que o squeeze moment comece a girar para cima e que este ADX continue sem força até cá abaixo e só aqui em baixo é que se começa a virar para cima, que é para ter força na direção de alta e não na direção de baixa. E quando isso acontecer, vai ser então também o melhor ponto de long para o Bitcoin. Neste momento não, isso não está a acontecer agora.
Portanto, a minha opinião é que neste momento não se faz nada. Entrar em long neste momento não é correto, porque nós não temos um padrão de entrada, vai ser só especulação, vais entrar em long só porque sim, porque achas que vai subir, tu não tens um padrão certo de entrada, e entrar em short não faz qualquer tipo de sentido, não quer dizer que não deixes um bocadinho mais, até pode ser, mas entrar em short quando nós temos um gráfico semanal para alta, quando nós estamos na zona da ATH, tipo, não faz sentido, esquece o short, na minha opinião não faz mesmo sentido entrar em short. E pode ser muito problemático para aquelas pessoas que entram em short e que depois estão quase a ser liquidadas, metem mais margem, por isso é um loop infinito de perdas. Eu não te recomendo entrar em short. Em Bitcoin, não é? Porque se nós formos ver altcoins, talvez aí a situação já seja outra. E se quiseres saber quais é que são os trades que eu vou estar aqui a fazer agora no período do fim de semana, vai então ao meu bot e aproveita a promoção. Antes de me ir embora, ainda te quero mostrar o gráfico do Ethereum, porque é quando o Ethereum começar a subir que nós vamos também conseguir ver grandes subidas nas altcoins. Está mesmo prontinho. Vocês estão a ver aquele trade que eu fiz em Bitcoin, em que começamos lá em baixo e que saímos agora mais recentemente. Então, reparem, nós aqui no Ethereum, se eu esconder o preço, ocultar, vocês notem que nós temos as médias praticamente aqui a cruzarem. Quando nós vemos que ambas as médias começam aqui a fazer um lateral, é porque está quase na hora de o preço saltar lá para cima. Portanto, não se metam a dormir com o Ethereum. Se alguém quiser comprar esta criptomoeda, isto está prestes a explodir. E o Ethereum aqui também está a dar um trade, é só esperar que ele caia um bocadinho mais e podemos começar a entrar aqui neste long em Ethereum. Claramente que se tu queres um alvo assim tão grande, por volta dos 30 e tal % de valorização, tu não podes ir com uma alavancagem de 20 vezes, isso aí é a tua morte na certa, tu tens que ir com uma alavancagem baixa. Eu já disse isto várias vezes e as pessoas não metem na cabeça, trading não é casino. Para conseguires fazer dinheiro com trading, tens que ir com uma alavancagem baixa, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Ok, estás mesmo muito confiante, está tudo a confirmar a tua análise, 10 vezes. Pronto, ok. Uma vez ou outra. Agora 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, esquece, vais perder o teu dinheiro todo. Estou-te a avisar. E pronto, vamos agora falar de coisas mais agradáveis em ganhar dinheiro. Portanto, meus amigos, isto sim vai ser um bom treino em Ethereum. Temos que esperar que ele caia um bocadinho mais e aí para cima a 2 vezes, 3 vezes e vai dar certo. E se der errado também não quebras a tua banca, porque vai ser um 5% de stop, uma alavancagem de 2 a 3 vezes, portanto isso não vai ser significativo para ti. E era isto que eu tinha para falar contigo hoje. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, não te vais embora sem escrever o teu comentário, a ver se gostas da minha ideia ou não. Se não gostaste está tudo bem. E obrigada por ter estado desse lado, vemo-nos no próximo vídeo.